Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo. Essa é a segunda aula desse evento chamado Interpretando as Escrituras. Eu queria dizer para você que não assistiu ainda a primeira aula, não deixe de assistir porque ela é fundamental para essa que é uma continuação, tá ok? Eu queria, antes de mais nada, lembrar você das nossas redes sociais, no Instagram, no Telegram, seja lá no TikTok ou também no Spotify. Você basta digitar Curso Bíblico Online e principalmente, é claro, no YouTube, né? Curso Bíblico Online, a gente também tem um canal secundário chamado Devocional Bíblico Online. Além do mais, a gente tem um site onde nós colocamos muitos artigos importantes chamado cursobiblicoonline.com.br, tá ok? Então, se você digitar cursobiblicoonline.com.br, vai cair no nosso site, tudo bem? Vamos continuar. A primeira aula foi erros mais comuns ao interpretar a Bíblia. Eu creio que foram dicas importantes para você não cometer esses erros, né? Os erros mais comuns ao interpretar a Bíblia. E hoje nós vamos falar agora sobre como interpretar a Bíblia corretamente. Afinal de contas, se a gente já descobriu alguns erros, a gente sabe que os acertos consistem em não praticar aqueles erros, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é um princípio básico de interpretação bíblica. Então, a Bíblia ela tem que ser usada para a interpretação da própria Bíblia. Nós precisamos ter isso como um conceito absoluto, tá? Quando eu falo de conceito absoluto, não estou dizendo que você não possa usar de outras ferramentas para interpretação. Por exemplo, você precisa da arqueologia, você precisa da história, você precisa de geografia, você precisa de várias outras coisas, mas a Bíblia ela é prioridade na interpretação de si mesma, tá? Então, muitas vezes, um trecho que parece um pouco obscuro ali naquela passagem, ele pode ser explicado à luz de um outro texto bíblico que responde àquele questionamento daquela passagem ali em particular, tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa que precisa estar clara para cada um de nós. Esse texto aqui de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esse verso, destaque na sua Bíblia, tá? Toda a Escritura é inspirada. Eu falei disso na aula passada e agora estou falando de novo. Toda a Escritura é inspirada, ou seja, é uma inspiração, é o Espírito Santo, entrou nos homens que motivou eles a escrever e registrar isso que nós temos hoje como Escritura Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Qual é a utilidade? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, justiça de Deus. Qual o propósito? A fim de que, e aí está um ponto importante na interpretação bíblica, que é o que nós estamos falando aqui agora. Quando você estiver lendo a Bíblia e estiver lá, a fim de que, é o que está dizendo ali? É um propósito. Ou para que, quando tiver para que, destaca na sua Bíblia, para que. Esse para que ou porquê, né, é um propósito, um objetivo. Talvez o porquê pode ser uma resposta. Quando tiver lá, portanto, né, finalmente, essas expressões na interpretação bíblica, ela é muito importante para você saber do que se trata aquele verso. Então, ele disse aqui, ó, toda a Escritura é inspirada, ponto. Isso é uma afirmação absoluta, inspirada por Deus e útil. Qual é a utilidade? Para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. A fim de que? Qual é o propósito? A fim de que o servo de Deus, eu e você, seja perfeito ou maduro, né? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é só para alguma coisa, não. Se tem alguma coisa que é boa, então a palavra de Deus, a Escritura, ela é apta para isso. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa guardar no seu coração. A inspiração da Escritura significa o quê? A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Homens foram usados como escritores, mas o autor é o próprio Deus. Tá ok? Então Deus inspirou esses homens santos para poder redigir esses textos. Eles foram motivados, guiados pelo Espírito Santo para trazer essas revelações para nós. Quando você não entende isso, você começa a olhar para a Bíblia como um livro qualquer. E aí você não consegue interpretar ela à luz dos preceitos bíblicos e de tudo que nós vamos falar aqui agora, tá? Uma questão que as pessoas falam muito, olha, eu tenho receio de ler e não conseguir compreender a mensagem.
Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, para você não ter mais esse receio de ler e não compreender. Lembra que eu falei sobre um erro, né, na aula passada? Não orar antes de ler a Bíblia? Então, essa oração tem que ser realmente do coração, para o Espírito Santo te guiar em toda a verdade, tá? Então, vamos lá. Você precisa ter o quê? Temor de Deus. Uma pessoa que não tem temor de Deus, obviamente, não pode ser inspirada, não pode ser iluminada pelo Espírito Santo. Então, temor de Deus, atenção aos detalhes. Você observou o que eu fiz aqui nesse verso anterior? Cada trechinho, cada palavra que está ali destacada em negrito, né? Cada palavra que eu dei ênfase aqui, são o quê? São detalhes para a compreensão desse pequeno trechinho. São 2 versículos muito ricos, muito importantes. Eu poderia pregar sobre esses versos aqui durante um ano inteiro, vamos falar assim. Por quê? Por causa da atenção aos detalhes, tá? Deus é detalhista. A Bíblia ela é tão cheia de detalhes importantes que o apóstolo Paulo usa, por exemplo, uma palavra em particular para explicar uma grande revelação. Quando ele diz em Gálatas que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular. Isso mesmo, Paulo vai lá para o Gênesis, o texto que está em hebraico, e ele deixa claro o seguinte: vocês não observaram que lá está escrito no singular e não é no plural? As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele não diz aos descendentes, como falando de muitos, mas ao descendente, no singular. Quem é esse descendente? Cristo. Esse texto está aqui em Gálatas 3, no verso 16. Tá ok? E quem é o descendente no singular? Que as promessas que foram feitas a Abraão se referia a esse descendente, Cristo Jesus. Ou seja, esse detalhe que Paulo vai lá pescar lá atrás, do singular, apontando para Cristo e não para um povo inteiro, né? Não para qualquer pessoa, esse detalhe ele é fundamental para poder esclarecer um princípio fundamental. Cristo é o descendente de Abraão, a qual as promessas se dirigiam. Logo, aquelas promessas feitas lá atrás, elas podem ser alcançadas por qualquer pessoa que receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é interessante esse detalhe? Então vamos lá. Dedicação. Eu coloquei ali sem esforço, sem aprendizado. Não existe aprendizado sem esforço. Se você é uma pessoa preguiçosa, pode ter certeza, você não vai conseguir estudar nada, não é só a Bíblia não, é nada. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer assim, olha, quando eu estou com bastante sono, eu não consigo ler a Bíblia, mas se eu perdi o sono, o que eu faço? Eu pego a Bíblia e começo a ler e daí a pouco a pessoa diz que está com sono. Meu irmão, que desprezo é esse da palavra de Deus? Né? Você não pode pegar a Bíblia para ler para dormir. É o contrário, quando você estiver no seu vigor do seu dia, ofereça o melhor para o Senhor. Como que você quer que Deus ilumine o seu entendimento se você está desprezando a palavra? Então dedique-se. Se você tem esforço, Deus vai abençoar o seu esforço. Aí você vai ter aprendizado. Sem esforço, sem aprendizado. Ninguém aprende nada sem se esforçar. É isso? E frequência, perseverança. Leia hoje. Leia, se você não tem aquele desenvolvimento de ler muito, leia pouco, mas leia todos os dias. Tira, por exemplo, eu vou ler um capítulo por dia. Ok, mas cumpra esse propósito. Levante-se de manhã, ou seja, na parte da tarde, um horário específico. Se você puder em um ambiente calmo, um ambiente onde você pode se reservar para isso, então leia, mesmo que seja apenas, que é muito pouco, um capítulo por dia. Se você não fala assim, mas vai demorar muito para mim ler a Bíblia toda. Seu propósito não precisa ser de ler a Bíblia toda o mais rápido possível. Seu propósito tem que ser ler e compreender. Então leia hoje. Se não entendeu, pergunte a alguém, pergunte a outra pessoa, faça as suas anotações, né? E aí, isso aí vai te levar a você compreender a mensagem. Outra coisa, seja frequente, não pule. Se você não leu hoje e amanhã você vai falar assim, eu não vou ler hoje também. Acabou o seu ciclo, você está simplesmente desprezando. Então seja dedicado, né? E se esforce e mantenha uma frequência. Isso é perseverança. Vamos continuar. Um ponto fundamental, e só isso aqui, dá para fazer uma pregação enorme sobre isso aqui. Jesus Cristo é o tema central das Escrituras, desde Gênesis. Quem acompanha a gente no nosso canal no YouTube, o Curso Bíblico Online, percebe que desde Gênesis capítulo 1, a gente vem mostrando o quê? Cristo nas Escrituras.
ele está em toda a palavra de Deus. Então, essa leitura, eu acho ela maravilhosa porque Cristo, ele é o centro das Escrituras e ele é o objetivo de toda essa mensagem. Para que Deus falou de Abraão, Isaac, Jacó, Davi? Porque Jesus passa por toda essa descendência. Então, para chegar a explicar como que Cristo é a raiz de Davi, descendente de Abraão e tudo mais, como que ele, que ele vai se aplicar. Então, é por isso que tem aquela história anterior. Tudo aquilo ali mostra para nós, coisas relacionadas a Cristo. Tanto é que depois de Jesus, não se importa mais, a Bíblia não dá valor nenhum para a descendência. Você não tem mais árvore genealógica a partir de Cristo, por exemplo, por quê? Porque não faz sentido. Tudo isso tinha um propósito de chegar em Cristo. Então você precisa ler a Bíblia inteira. O Novo Testamento é óbvio que você vê expressando Jesus Cristo ali claramente, mas ali nós já estamos na realidade, mas nas sombras, isso é, no Antigo Testamento, você tem os profetas apontando para Cristo, você tem a lei, você tem os salmos, tudo isso falando de Jesus. Ele é o assunto principal. Então guarde isso aqui. Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. Tudo bem? Continuando, esse texto aqui de Lucas 24, dos versos 44 a 45 diz: A seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, disse Jesus, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, olha aqui, você vai orar a Deus e vai pedir a Deus para te dar sabedoria. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles liam as Escrituras, eles já tinham ouvido falar, eles já tinham ouvido a leitura do texto bíblico nas sinagogas, mas eles não tinham a compreensão do Espírito por trás das letras. E é isso que nós precisamos entender, tá bom? E aí o que acontece? Então Jesus faz o quê? Ele está demonstrando que tanto a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ou seja, todo aquele trecho do Antigo Testamento também, não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também fala de Jesus. Que coisa linda, né? Lucas 24, 27 diz, começando por Moisés, isso é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros da lei, começando por ali, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso significa que todos os livros da Bíblia falam de Jesus. Tá firme isso aí para você? Se você entendeu isso, eu já estou feliz. Atos 3, 22 ao 24 diz, porque Moisés disse, o Senhor vos fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Lembra quando Jesus sai da água do batismo, quando ele é batizado por João Batista no Rio Jordão? Deus vai lá e fala assim, esse é meu filho amado, a ele ouvi. E também no Monte da Transfiguração, a ele ouvi, significa o quê? Esse é aquele a qual foi profetizado dele lá no passado. E aí Moisés continua, quem não der ouvido a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar por Samuel, Samuel era um profeta, assim como todos os que falaram depois dele, todos. Zacarias falou de Jesus, Malaquias, todos os profetas falaram de Jesus. Também anunciaram estes dias, a qual nós estamos, aqui em Atos 3, versos 22 ao 24. Olha que chique isso aqui, não é? Vamos lá. A palavra de Deus é espírito e vida. Guarde bem isso. Só um minutinho. Esse texto bíblico diz que aqui, nós vamos ver textos sobre isso. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, não é palavra de homens, ela tem um teor espiritual. E nós precisamos entender isso. E esse teor espiritual traz vida eterna, inclusive, para nós também, tá? Você já deve ter visto esse verso aqui, cuidado com ele. Você precisa ler o texto e o contexto, isso é, não leia só apenas 2 Coríntios 3, 6. Leia o verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e leia todo o capítulo para você entender o que é letra aí nesse contexto, Para você não falar, eu não gosto de estudar teologia porque a letra mata. Eu não gosto de estudar a Bíblia porque a letra mata. Não é isso que o texto está falando. É óbvio, eu preciso deixar isso bem claro aqui, que existem ramos da teologia, ou seja, não é ramos,
tipos de teologia que eles tiram a fé da pessoa, porque o objetivo desse tipo de teologia parece não ser levar a pessoa para perto de Deus, mas o contrário, é encher ela de dúvidas que ela não teria se não tivesse estudado. Mas existe também a teologia que ela é aquilo que nós chamamos de teologia ortodoxa, que é uma teologia que vai te levar a estar mais próximo de Deus e, evidentemente, você ter ferramentas para poder compreender mais as mensagens e as doutrinas, as grandes doutrinas da Escritura, tá? Então, quando fala a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu queria deixar isso bem claro para você. O que seria o Espírito vivifica? Vamos lá? João capítulo 6, verso 63, Jesus disse, o Espírito é o que vivifica. Logo, Paulo, quando ele fala aquilo, ele está se referindo a isso que Jesus falou. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E aí Jesus diz, as palavras que eu lhes tenho dito, que eu tenho falado, são Espírito e vida. Então, você falar que a leitura da Bíblia mata, não tem nada a ver. Você não vai perder a sua fé por ler a palavra, muito pelo contrário. A palavra de Deus é espírito e vida. Precisamos guardar isso. Então, eu convido você a fazer um teste. Vá lá em 2 Coríntios 3,6 e você mesmo vai chegar à conclusão. Depois escreve aqui embaixo para nós, né? O que seria a letra no contexto de 2 Coríntios 3, verso 6, você lendo, evidentemente, o capítulo inteiro, sem preguiça, hein? Olha lá. Vamos lá então, as palavras de Cristo, ele fala, o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. Porque se o Espírito vivifica, significa que o Espírito dá vida. E essa palavra é Espírito e vida, tá certo? O contexto é essencial. Nós acabamos de falar sobre isso. Não adianta falar, a letra mata, sem entender o que significa letra dentro do contexto. Então, o contexto é essencial. O que significa o contexto? Toda vez que você isola um versículo e não lê o antes e o depois, muitas pessoas apresentam doutrinas assim. Eles leem um versículo e não lêem antes dele nem depois. Isso faz com que heresias sejam formadas. Você precisa ler o contexto. O que é o contexto? Leia antes, leia depois, para compreender o que aquele verso significa dentro daquele capítulo. Às vezes você precisa ler o livro inteiro para entender o significado daquele verso. Em outros casos você precisa ler trechos enormes, né? Por exemplo, você precisa ter compreensão de um panorama geral do Antigo Testamento para poder entender o que aquele versículo diz ali em particular. Isso aí já é o contexto universal da Escritura, tá ok? Então, a gente precisa ter isso em mente. O contexto é essencial, tá? Continuando sobre o contexto. Contexto histórico. Você precisa entender o contexto histórico daquela passagem. Quando aconteceu isso? Foi, por exemplo, foi na época de Abraão? Foi antes de Abraão ainda? Na época de Adão? Foi depois de Adão? Foi na época de Abraão? Foi na época de Isaac, Jacó? Foi na época de José? Ou foi depois? Foi na época de Moisés? Ou foi depois de Moisés, quando o povo já estava ali entrando na conquista da Terra Prometida com Josué? Foi depois de Josué? Foi no período dos juízes? Ou foi depois dos juízes? Foi ali no período dos reis ali, né? Saul, Davi, Salomão? Ou foi depois quando as duas casas de Israel elas se dividiram? Ou foi depois disso, quando chega no período em que eles foram levados para o exílio na Babilônia? Foi quando eles voltaram da Babilônia com Esdras e Neemias? Esther estava mais ou menos nesse período? Ou isso aconteceu no tempo de Jesus? Ou foi no período interbíblico? O que é o período interbíblico ou intertestamentário? Entre o Antigo e o Novo Testamento, foi nesse período dos Macabeus ali, por exemplo. Quando que aconteceu esse fato? Foi quando Cristo estava começando o seu ministério? Foi depois da morte de Cristo, aí já no período apostólico? Então nós precisamos entender quando ocorreu, em que período. Ou seja, pegue uma referência no tempo de quem? Isso aqui aconteceu no tempo do profeta Samuel, né? Então nós precisamos entender, por exemplo, Elias, ele atuava no período do profeta do rei Acabe. Então você já sabe que é depois do período de Salomão, não foi antes de Salomão. E também foi antes do exílio da Babilônia, não foi depois. Então você precisa se situar no contexto histórico. O que estava acontecendo em Israel nesse tempo? Qual era a nação dominante? Se era a Assíria, se era o Egito, se era a Babilônia, se era qualquer outra nação que chegou depois, os medo-persas, os gregos, Roma. Quem estava dominando ali? Qual língua que estava avançando?
qual é o império, né? Então, o contexto geográfico, onde eles estavam quando aconteceu isso, por exemplo, eles estavam no Egito, eles estavam na Babilônia, eles estavam na terra de Canaã, eles estavam no deserto. Então, esse é outro. Em que região, né? Outros eventos que aconteceram por ali também, talvez vai te ajudar a entender isso aí, tá? É o contexto cultural. Esse aqui é fundamental, porque muitas pessoas elas não compreendem essa questão do contexto cultural, tá? Então, por que aconteceu isso? Porque às vezes a gente faz uma leitura e vê alguma coisa um pouco estranha ali, né? E aí a gente não consegue compreender. E nós precisamos entender isso. Por que Jacó falou dessa forma, né? O que tem ali dentro da cultura deles daquela época, e aí eu falo até da cultura espiritual também, da maneira deles interpretarem, deles agirem naquela época, naquele período, quais os usos e costumes da época e do local ali, naquela nação que eles estavam, por exemplo, tá? Então esses três contextos aqui, o contexto histórico, geográfico e cultural, por exemplo, pode te ajudar muito na interpretação do texto bíblico. Aí nós vamos falar aqui da forma literária. Por exemplo, esse texto que eu estou lendo é um texto estritamente histórico ou é um texto biográfico? Por exemplo, os evangelhos são textos que, na maioria das vezes, é biográfico. Ele narra a biografia, ou seja, a vida de Jesus, vida e obra de Cristo. É óbvio que ali tem história, tem um contexto profético. Por exemplo, Mateus 24, Jesus faz um sermão relacionado a um sermão escatológico. Então, há profecias ali. Tá? Né? Nós poderíamos chamar ali os evangelhos de um conteúdo misto, mas na maioria das vezes ele o seu maior teor é biográfico. Tá? Porém, os salmos são considerados poéticos ou sapienciais, que são de sabedoria. Salmos, provérbios, eclesiastes, né? Cantares, por exemplo, é poético. Com textos proféticos, você lidar com textos proféticos muitas vezes é diferente de fazer uma leitura de um texto histórico, tá bom? E aí você tem livros também que é misto. Então, é bom você perceber um pouco qual é a forma literária daquele trecho ou daquele livro por inteiro para entender. Por exemplo, o Apocalipse, ele tem pedaços dele que tem ali falando sobre o Cântico de Moisés. Onde está o Cântico de Moisés? Lá atrás. Você vai ver lá no Êxodo, quando eles atravessam o Mar Vermelho, você tem o Cântico de Moisés. E aí, esse Cântico de Moisés que está lá atrás, querendo ou não, ele está dentro de um livro histórico, mas ele tem um teor profético. Então, aquele trechinho especificamente lá na lei, se eu não me engano é Êxodo mesmo, ele é o quê? Ele é um trecho profético dentro de um livro histórico, tá certo? Então, é bom a gente saber definir bem qual é a forma literária. Pontos importantes a se considerar. Então, vamos lá, né? Primeiro ponto, quem escreveu? Quem escreveu essa epístola? Por exemplo, Paulo. Quem escreveu? Paulo. Seria bom você fazer uma colinha quando você for estudar um texto, um livro, uma carta, tá? Quando escreveu? Né? Aí um período aproximado você pode facilmente digitar no Google, por exemplo, ou fazer uma pesquisa em algum material. Vou te dar algumas dicas de materiais aqui para você também, tá? Quando ele escreveu? Aproximadamente nessa data. Forme aí uma linha do tempo, né? Vai ser interessante para você. Onde ele estava? Quando se trata do Antigo Testamento, os tempos são maiores, então fica mais fácil você definir o quando. Talvez você não quer colocar a datação de ano, mas você pode falar assim, no período do rei fulano, né? Onde Paulo estava quando Paulo, quando? Período, datação ali X, né? X depois de Cristo. Onde ele estava? Na prisão. Então, nesse tempo que ele escreveu, ele estava preso. Por que escreveu? Porque ele queria animar e alegrar a igreja, animar aquela igreja, fortalecer ela. Para quem escreveu? Aos filipenses. Então é chamada de Carta da Alegria. Então quem escreveu? Paulo, quando no período X. Onde ele estava? Na prisão. Por que ele escreveu? Aí para ele consolar, fortalecer ou repreender a igreja, você precisa saber o propósito, esse porquê é o propósito daquela carta. Por que ele escreve a primeira carta aos Coríntios? Será que é mesmo motivo da segunda carta aos Coríntios? Será que a carta que ele escreve aos Gálatas, o porquê é o mesmo para os Efésios? Claro que não. Você vai ver que os propósitos são diferentes. Para quem escreveu? Para os filipenses. É óbvio que isso vai chegar até nós, como igreja do Senhor também, e tendo validade nos seus princípios espirituais ali para nós. Mas, né, a priori, aquilo ali foi escrito para os filipenses. A quem se destinava originalmente?
Então, aí nós já demos um exemplo aos Filipenses. E aí, por exemplo, você vai ver o Evangelho de Lucas e o próprio Atos dos Apóstolos. Lucas escreve a Teófilo, né? Então, você vai ver lá nos dois livros, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele vai, inclusive no primeiro capítulo de Atos, ele deixa claro que já havia escrito algo a esse Teófilo, né? E aí você vai entender a quem se destinava originalmente esse texto. A postura espiritual dos destinatários. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, a carta, no Apocalipse você tem 7 cartas, né? As cartas às 7 igrejas. A quem se destinava originalmente? A cada uma daquelas 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna e aí vai, né? Até chegar lá em Filadélfia e Laodiceia. Porém, é claro que tem aquele conceito para aquelas igrejas, especificamente no tempo de João. Mas essas cartas têm lições preciosas para a igreja hoje e em toda a história, até hoje, desde aquela época, não é assim? Então vamos lá. Outra coisa, a postura espiritual dos destinatários. E aí, a partir disso, você vai saber se é uma carta de ânimo, como era para os filipenses, ou é uma carta de repreensão, como aconteceu com os coríntios, por exemplo, né? Características pessoais do autor e personagens do texto. Então você vai ver, por exemplo, quem escreveu Paulo. Afinal de contas, quem foi Paulo? Aí você vai ter todo o histórico, né? Buscar aquilo que você achar que foi interessante saber sobre Paulo para entender um pouco do porquê daquela mensagem de Paulo ser daquela forma. Às vezes, se você recortar algum trecho, uma pessoa que está habituado com a leitura e falar assim, quem escreveu esse trecho, mesmo sem colocar versículo, referência bíblica, a pessoa ela conseguiria definir, isso foi escrito por Paulo, já isso foi escrito por Pedro, isso por João. Por quê? Por causa da linguagem, a maneira dele se expressar aquela verdade divina, tá? Então essa característica pessoal nos escritores bíblicos, ela fica latente na maneira que eles escrevem. Por exemplo, João faz questão de usar o termo verbo para aplicar a Cristo em várias vezes. Ele faz isso tanto nas epístolas, como faz no Evangelho de João, como faz também no Apocalipse. Então, essa aplicação do verbo, do conceito do verbo divino, é próprio de João, né? Paulo também tem as suas características, e uma delas é usar muito mesmo a centralidade de Cristo para tudo. Tudo que ele fala que é feito em nós é por meio de Cristo, para Cristo, e tudo está relacionado com Cristo ali. Não que os outros não façam, mas Paulo dá muita ênfase nisso. Um outro escritor que vai fazer isso também é Judas. A carta de Judas só tem um capítulo, ele fala pelo menos 5 vezes sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. 5 vezes em um capítulo, né? Então, é uma característica bem interessante. Detalhe, a carta de Judas, ela também está relacionada com a segunda carta, primeira ou segunda, eu acho que é a segunda carta de Pedro. Se você ler uma carta e a outra, você vai ver como que se casa o tema dos falsos mestres ali, bem interessante. O objetivo do texto, qual é o objetivo desse texto especificamente? É um objetivo de repreensão, é um aviso, né? Como já falei anteriormente, a Epístola aos Filipenses foi para alegrar aquela igreja. Sem demora, vamos lá. Precisamos estar atentos aos princípios temporais e atemporais. O que é isso? Não, eu falei disso na aula passada. Não aplique princípios temporais para você hoje. Por exemplo, promessas que foram específicas para Abraão, para Davi, promessas específicas individuais para aquele tempo, você aplicar para você. Agora, existem princípios que são atemporais, ele não está preso só lá no passado. São princípios que aplicam para nós hoje e aplica sempre, desde o início. Então você precisa separar esses princípios, né? Por exemplo, honrar o pai e mãe. Isso é atemporal, isso serve para todo mundo. Mas não é a mesma coisa com algum tipo de lei, por exemplo, que se aplicava estritamente ao tabernáculo, ok? Então, é dentro do tempo em que o tabernáculo estava de pé até que Cristo veio como realidade disso aí. Queria dar uma dica aqui agora, preciosa para você, sobre uma biblioteca básica do estudante da Bíblia. Obviamente, você precisaria de uma Bíblia, mas vamos lá. Bíblias, várias versões. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, qual Bíblia que eu deveria ter?
É claro, se você puder ter apenas uma Bíblia é uma coisa, mas se você puder investir e comprar mais uma Bíblia, seria importante você ter uma Bíblia para estudo. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui com uma ACF, que é Almeida Corrigida e Fiel. Mas também eu estou com outra Bíblia aqui, por exemplo, aqui é a Nova Almeida Atualizada. As duas são versão de Almeida. A ACF é a Bíblia que eu mais indico para leitura, para estudo bíblico. Por quê? Apesar da linguagem dela ser um pouco mais antiga, digamos assim, né, a antiguidade ela acaba preservando coisas preciosas, termos preciosos para nós. Tá? Então a Bíblia que eu mais indico para estudo bíblico, Almeida Corrigida e Fiel. Porém, você vai fazer leitura de alguns textos e você precisa, por exemplo, você lê na Almeida Corrigida e Fiel o livro de Juízes, é uma coisa, mas se você pegar uma linguagem, nova versão internacional, NVI, por exemplo, para facilitar o seu entendimento, seria interessante. Depois você volta e faz a aplicação ali, faz a leitura, tá? Eu estou dando exemplo da NVI, eu também tenho aqui a Nova Almeida Atualizada, mas as Bíblias que eu indico para leitura bíblica, para estudo bíblico mais aprofundado é Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC, Almeida Revista e Corrigida, ou até a King James 1611, não é a King James atualizada, não tem nada a ver, tá? 1611, King James 1611, mas de preferência essas duas primeiras, Almeida Corrigida e Fiel e Almeida Revista e Corrigida. Vou pular essa etapa aqui. Então, procure ter uma Bíblia com uma linguagem mais fácil, NVI, Nova Almeida Atualizada, por exemplo, né? Para criança, aí sim a nova tradução na linguagem de hoje poderia ser útil para uma criança. Ou para você fazer uma leitura só para destacar algumas coisas ali, mas não para levar, eu não indico a nova tradução na linguagem de hoje para você levar para um púlpito. Sinceramente, eu não indico. Aquela tradução chamada a mensagem, eu não indico ela para nada, como texto bíblico, tá? Porque a mensagem ela é como se alguém estivesse fazendo um comentário, ou seja, eu narrando a Bíblia com as minhas palavras, e aí eu acredito que serviria como um livro de apoio. Por exemplo, eu narrar o Gênesis, Êxodo e tal com as minhas palavras, mas não para colocar isso como tradução bíblica. É assim que eu considero esse texto de a mensagem, tá bom? Então, nem para criança, para falar assim, isso aqui é texto bíblico, eu indico não. Se for para uma criancinha mesmo, nova tradução na linguagem de hoje, tá? Mas vamos lá. Você precisa de Bíblias, várias versões, dicionário bíblico, tá? Se você puder arrumar um dicionário bíblico, dicionário português, porque às vezes você está lendo uma palavra e não consegue entender o que significa recalcitrar contra os aguilhões. E aí você precisa procurar ali então o dicionário, o que significa aguilhão e o que significa recalcitrar, por exemplo, né? Atlas bíblico, para você entender um pouco da geografia bíblica, um atlas geográfico também, porque às vezes o atlas bíblico ele vai ter ali apenas um espaço ali do Oriente Médio pequenininho, próximo de Israel, que vai ter só Israel, mas não vai ter ali o espaço da Babilônia, Egito, um pouco mais amplo, né? Todo aquele território que o Novo Testamento cita ali, que vai até a Espanha, por exemplo. Então você vai precisar talvez de um atlas geográfico. Concordância bíblica, né? Uma concordância exaustiva talvez seria mais interessante, seria para você buscar um termo, fé, e aí vai te mostrar tudo que a Bíblia fala sobre fé, todos os versículos. Enciclopédia bíblica, tá? E História Geral das Nações. Se você puder ter algum material de História Geral das Nações, seria interessante. Mas peraí, você pode ter praticamente tudo isso aqui, tudo isso no seu celular. E aí que tá um ponto. Eu fiz esse vídeo aí, olha que legal. Esse primeiro vídeo, aplicativo completo e gratuito, né? My Bible. Então você vai digitar aquele título que tá lá, ó. Tira um print aí agora, ou escreve depois, My Bible. Tutorial, aplicativo completo e gratuito. Então, eu uso todos esses três materiais que você está vendo aí do lado, tá? Então, eu coloquei ali embaixo ali o My Bible, Bíblia Logos e esse Bible Study aí, no caso, é a Oliver Tree, tá? Oliver Tree, ela faz uma leitura limpa, bem bonita mesmo. Essa Bíblia Logos é a mais completa que tem, porém ela é muito cara,
tá? Se você for comprar os pacotes ali, óbvio que você pode fazer uma versão gratuita, todas elas você pode baixar uma versão gratuita, que ela vem bem seca. Mas a My Bible não, ele é completo e gratuito, tudo é gratuito nele. Então você pode ter ali várias versões de Bíblia. Eu tenho praticamente todas as versões de Bíblia que você imaginar em português, tá? Em português eu tenho em hebraico, eu tenho em latim, em grego, enfim, tem várias versões. Eu tenho muitas versões mesmo nela gratuito. Dicionários bíblicos, tem vários dicionários em português, tem a dicionário da Bíblia Almeida, por exemplo. Você tem Atlas Bíblico, você tem concordância bíblica, muita lá. Você tem enciclopédia, você tem um monte de comentários bíblicos ali dentro também. Então, praticamente tudo isso você consegue com esse aplicativo aqui gratuito, que eu fiz ali um videozinho de 29 minutos ali, um tutorial do aplicativo completo para você, inclusive, ler em tempo real em português, grego e hebraico. Vai te ajudar muito. E se você não souber o significado daquela palavra hebraica, é claro que você não vai saber, você tem que morar em Israel para você saber, né? Morar durante algum tempo. Então basta você clicar 2 vezes sobre a palavra e ele vai te dar um dicionário Strong. Olha que interessante. E também tem vários outros dicionários também para você saber o significado daquela palavra. É um léxico. Literalmente, você tem uma baita de uma ferramenta gratuita, tá? Então vamos lá, continuando. Esse aqui é um bônus, né? Bem interessante para você aí, tá? Então vamos continuar aqui. Compare, você leu o texto, chegou a alguma conclusão? Compare as suas conclusões com bons exegetas. Não fica simplesmente assim, eu já terminei, é isso que eu entendi, tá bom. Não, né? Se você tiver algum comentário bíblico, você depois de fazer a sua interpretação, chega lá e confere, porque muitas vezes a gente fica surpreendido e fala assim, poxa vida, eu estava entendendo uma coisa e na verdade é outra. Agora estou convencido pelo argumento que eu recebi aqui, pelas provas que esse comentarista me mostrou, que de fato eu não estava certo nessa minha conclusão, tá? Mas é bom você fazer o exercício da interpretação primeiro, tá? Então por que eu falo isso? Leia o texto bíblico e depois procure comentários. Não vá para o comentário primeiro, porque isso faz você ficar viciado e preguiçoso e realmente não te exercita a ter entendimento das coisas, tá bom? Mas é bom você comparar a sua conclusão com a de outros exegetas. Então, o princípio básico para você, temor de Deus, né? E aí o Salmo 111, verso 10, Provérbios 1:7 e Provérbios 9:10 dizem: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor do Senhor, pode ter certeza, você vai conhecer muito de Bíblia, mas você não vai aplicar nada e no fim das contas esse conhecimento não serve para absolutamente nada, não é verdade? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Um dos métodos de interpretação mais usados, mais ensinados nos dias de hoje, é o método histórico-gramatical. Ele está baseado em alguns princípios. Eu vou resumir bastante aqui para você, que a gente vai esclarecer mais sobre esses critérios e outros pontos. Ele foi bem desenvolvido no curso de teologia, né? Ali você vai ter, quando você vai fazer o módulo de hermenêutica, você vai ter isso aqui bem destrinchado. Não aqui é só um resuminho mesmo. Mas o seu princípio é reconhecimento do texto a ser estudado. Consideração do contexto histórico, literário, cultural do texto bíblico. Tradução do texto. Se você puder fazer a tradução do texto, faça a tradução do texto. Se não, você, evidentemente, vai fazer como? Vai comparar aquelas versões bíblicas, né? Você lembra que eu falei para você ter uma versão bíblica de uma linguagem mais difícil, mas também ter uma linguagem mais fácil. E aí vai te ajudar na conclusão da mensagem que está sendo colocada ali. Uma análise léxica com os aplicativos fica fácil você fazer isso, com foco nos termos-chave dentro do texto. Análise estilística e literária, poesia, narrativa, profecia, provérbio, qual é o estilo, né, daquele texto. Análise teológica, se você tiver como comparar, se for um trecho, um texto bíblico que exige ali um conceito e definição teológica, vai te ajudar bastante ali você ter alguma teologia sistemática, né? Eu indico, por exemplo, do Norman Geisler ou Norman Geisler, né? Resumo das descobertas dos pontos anteriores e suas aplicações. Então é bom você fazer um resumo. Mas eu queria falar aqui também sobre método alegórico e espiritual. Ele não é muito
explorado atualmente, vamos falar assim, você vai nos seminários, a maioria das vezes procuram ridicularizar o método alegórico, ou chamado também de método espiritual. Mas a gente precisa entender critérios e a gente precisa entender também limites das coisas. Eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro, alegoria significa dizer uma coisa que significa outra. Então Jesus usa muito alegoria, tá? Alguns vão tentar dissociar a alegoria das parábolas, mas a grande verdade é que as parábolas são um tipo de alegoria, sim, tá? Então é dizer uma coisa que significa outra. Então quando Jesus falava de sementes, ele não está falando de sementes, ele está falando da pregação do evangelho. Então ele está fazendo sim uma alegoria. Então as parábolas ela tem esse princípio da alegoria, é um tipo de alegoria. Então ela é usada para explicar alguma coisa por meio dos significados por trás dos eventos e ou nomes. E aí eu quero chamar a atenção para um ponto importante aqui para você. Por que os aplicativos que eu coloquei lá atrás, deixa eu voltar aqui, vamos lá? Por que esses aplicativos são extremamente importantes? Se você não tem como comprar algum deles ali, você pode baixar as versões gratuitas, né? Mas você pode comprar alguma coisa ali também. Mas se você não puder comprar, baixe isso aqui que você tem tudo. É claro que existem limitações, mas, sinceramente, com ele você consegue fazer grandes coisas. E aí o que acontece? Eu sempre faço isso. Eu vou te falar o que eu faço. Eu procuro, então, anotar o que significa todos os nomes no Antigo Testamento. Por exemplo, quando você está lendo lá, então chamou aquele lugar Peniel. Então chamou aquele lugar de Betel. Qualquer coisa que dá um nome para um local, para uma pessoa, você precisa buscar ali entender o que significa esse nome. Porque aquele nome não está ali à toa. Quando a Bíblia fala do nome de alguém, de algum lugar, de alguma coisa, seja o nome de um altar, de uma pedra que foi colocada, não importa. Todos esses nomes têm um propósito e isso vai te ajudar na interpretação daquele texto, tá? Então você procura entender o significado dos nomes. Por exemplo, Esaú, ele nasce peludo, por isso ele é chamado de Esaú, que significa o quê? Peludo. Depois, lá na frente, ele aceita um guisado vermelho e ele passa a ser chamado de Edom. O que significa Edom? Avermelhado. Então, por que ele passou a ser chamado Edom? Por causa do guisado vermelho. E por que ele era chamado de Esaú? Porque ele era peludo e o Jacó já era liso. Então, esse significado. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Por que ele muda o nome de Sarai para Sara? Por que Deus muda o nome de Jacó e acrescenta ali o nome de Israel? Por que essas coisas estão acontecendo, né? E lembrando, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Isso fica bem claro para você, ele continuou com os dois nomes. Vamos lá. Segundo os retóricos da antiguidade, a alegoria é usada de forma aberta e ampla, numa fábula, parábola, romance, poema, e tudo isso é usado a alegoria. Na fábula, os personagens geralmente são animais em um mundo criado que chegam a conversar com seres humanos. Já na parábola, os personagens são baseados no mundo real. Então, você não precisa criar personagem imaginário no sentido de um mundo criado. Você pode usar um exemplo de um homem que estava... Homem existe, tá? Então, homem, semente, você pode usar filho, pai, né? O exemplo da parábola do filho pródigo. Então, vamos lá. Entre os defensores do método histórico-gramatical, há aqueles que desprezam totalmente, esse é o problema, desprezam totalmente o método alegórico, ignorando que tanto os judeus quanto a igreja primitiva se utilizaram amplamente desse método. Vale lembrar que a alegoria é também um sinônimo de parábola, já falei isso. As parábolas de Jesus são uma espécie de alegorias apresentadas sob a forma de narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. Por exemplo, parábola do semeador, parábola dos lavradores maus, o filho pródigo, a história das águias e da videira em Ezequiel 17, a mulher e o dragão, Apocalipse 12. Isso tudo é alegoria. Vários provérbios, por exemplo, você vai ver alegoria na Bíblia sim, tá? O fato é que Jesus Cristo sempre usou a alegoria em suas parábolas para ensinar. E olha que interessante. Mateus 13, do verso 34 e 35 diz: tudo isso disse Jesus por parábola à multidão,
e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito. E o que eu queria deixar bem claro é o seguinte, o texto que ele está citando aqui está no Antigo Testamento, abrirei em parábolas a minha boca. Então, as parábolas são alegorias para falar de quê? Do reino de Deus. Esse é o propósito das parábolas, né? Como os demais apóstolos, Paulo também fazia uso desse método. Isso fica bem claro aqui em Gálatas 4, versos 22 a 24. Ele fala, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, ou apesar, né, de tudo isso, o que era da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, o filho de Agar. Mas o que era da livre por promessa, porque Deus tinha prometido que Sara teria um filho. O que se entende por alegoria. Paulo está falando, olha, de fato aconteceu dessas 2 mulheres ter os filhos, mas há uma alegoria nessa história. Porque essas são as 2 alianças, né? Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então Agar significa, lembra que Agar era escrava egípcia, né? Que foi dada a Abraão. Então, Agar, ela aponta para o Monte Sinai, gerando filhos para a servidão. Isso aponta para quê? Para a antiga aliança. Já a Sara, ela é do Monte Sião. Você vai entender isso conectando com o texto de Hebreus, tá? Então ela aponta para o Monte Sião. E ela é o quê? Ela gera filhos para liberdade. Ela é o quê? Da promessa, tá? Então essa alegoria está ali, muito claro, Paulo falando sobre essa expressão aqui. E aqui em 1 Coríntios 2, 12 ao 14, ele vai falar, eu vou ler só o texto que está em negrito, que ele fala o seguinte, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria, que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as coisas espirituais. Então ele fazia comparações, ele fazia link ou conexões, eu gosto de chamar assim, conectando algo espiritual com algo espiritual. Então, quando ele olha para Sara e Agar, para essa história, ele não vê só uma história natural. Ele está vendo que por trás dessa história, Deus está também transmitindo uma mensagem. E a história daquelas mulheres era uma alegoria de uma coisa muito maior do que simplesmente aquele acontecimento. Por isso está registrado ali essa história. Então, ele comparava coisas espirituais com coisas espirituais. Oração e reverência. Esse é o primeiro ponto também que nós temos falado desde o início sobre oração e reverência nas coisas espirituais. Por quê? Você precisa orar para interpretar a Escritura. O Daniel, ele leu o profeta Jeremias e pelo escrito de Jeremias, ele descobre que o período que eles passariam na Babilônia seria de 70 anos. Por quê? Jeremias havia sido usado por Deus para profetizar que o período que eles passariam na Babilônia seria 70 anos. E aí Daniel começa a orar e tudo mais. E aí ele ficou orando, lembra dos 21 dias de Daniel? Pois é, olha aqui, Daniel 9, do 21 ao 23. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, que é o anjo Gabriel, veio rapidamente voando e tocou em mim. Daniel estava fazendo o quê? Orando, pedindo o entendimento das coisas. Ele estava pedindo perdão pelo seu povo. Ele entendeu que chegou o tempo, né, que está próximo daquele tempo ali. Qual era o tempo, né, na verdade, deles voltarem? E ele fala assim, Daniel está no início desses 70 anos ali, de passagem. O homem que eu tinha visto voou e veio rapidamente e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. E falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, a sua oração, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Então, por meio da oração, Daniel, ele recebe então a resposta de Deus. Quando ele começou a orar, já foi dada a ordem para Gabriel vir e instruir Daniel naquilo ali. E aí, meus irmãos, pelo benefício de Daniel ter sido abençoado aqui, todos nós também podemos ter revelações maravilhosas que se desdobram para o Apocalipse. Olha que coisa linda. Então a oração faz parte da interpretação das Escrituras. Tudo bem? Nós então fechamos essa segunda aula. Olha, essa segunda aula é só uma parte, porque a gente ainda vai falar sobre outras coisas na terceira aula, que é muito importante. É assim o fechamento desse ciclo dessas 3 aulas. Falamos primeiro sobre o que não fazer,
depois o que fazer. Eu espero que você tenha gostado bastante disso aqui. Não se esqueça, a próxima aula é para fechar com chave de ouro. Que Deus abençoe a vida de você, de cada um, e que você possa participar da próxima aula com a gente. Até lá, se Deus quiser, fica com Deus.